A última vez que eu preguei, eu estava em Brasília, no Distrito Federal, numa igreja batista, em abril. Fevereiro. Então eu acho que eu desaprendi algumas coisas e vou voltando aqui com vocês, tá bom? Vocês vão ser minha cobaia. Vamos lá para Lucas capítulo 10, e para quem quiser o texto numa versão só, vamos juntos, né? Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Pula um pouquinho o texto. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Nós temos uma grande alegria de ter Jesus Cristo como nosso Salvador. Isso é tremendo, isso é forte. E quando alguém chega para você e pergunta assim: o que Jesus veio fazer, o que Jesus foi, o que Jesus é para você, a primeira palavra que vem na nossa cabeça é o quê? Ele é nosso Salvador, certo? É comum isso. Agora eu queria que você pensasse um pouquinho assim: Jesus fez o que para nos salvar exatamente? Morreu na cruz. Ele poderia ter vindo em um dia, no outro dia morrido, e nos salvado do mesmo jeito e ser assunto ao céu? Sim ou não? Por que ele então ficou 3 anos? Qual a razão de Jesus ter ficado na terra por 3 anos? Aí eu vou além. Qual a razão dele ter ficado na terra por 3 anos e convivido daquela forma, naquele estilo de vida, durante aqueles 3 anos? Entendem isso? Há algo em Jesus muito mais do que talvez nós usamos. Há algo na prática da vida de Jesus muito mais do que muitas vezes nós praticamos. E eu queria convidar você nessa noite a parar um pouco, a desconsiderar alguma coisa que você tem feito no seu cotidiano, a questionar alguns valores diferentes que você tem praticado no seu cotidiano, e mediante o que nós vamos conversar aqui, você dar abertura ao seu coração a uma nova luz, a um novo entendimento. E eu quero compartilhar com vocês, a partir desse texto, o que Jesus fez por 3 anos na terra. Ele não nos salvou por 3 anos. Ele nos salvou morrendo e ressuscitando. O que ele fez durante os 3 anos? Pregou. O que mais? Ele ensinou. Gente, quando Jesus Cristo, vamos facilitar, passou os 3 anos. Quando terminou os 3 anos, já pertinho dele subir para os céus, ele fez isso aqui. Ele chamou e enviou os discípulos. Outro texto paralelo a esse, Mateus, diz assim: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Eu estou enviando vocês. É como se ele passou os 3 anos, e ele agora disse: olha, tá bom, fechou os 3 anos. Agora, vão. Vocês estão prontos. Entende isso? Essencialmente, Jesus Cristo, ele nos salvou no ato de morrer na cruz. E em paralelo a isso, ele quis nos preparar para fazer discípulos. Simples assim. Simples assim. A gente estava falando no carro, junto com o pastor Astro, e compartilhando, entre outras coisas, nós falamos esse assunto.
para fazer discípulo dentro da igreja, nós não podemos ver em momento nenhum como um dom. Fazer discípulo na igreja não é uma ação administrativa, não é uma atitude de um departamento, não é um curso que é dado para um setor da igreja. Fazer discípulo é a missão de toda a igreja. Porque foi isso que ele fez. Por 3 anos, ele preparou seus discípulos para que eles fizessem discípulos. Essencialmente, o que significa essa palavra? Aí eu quero que você entenda comigo. Ela tem 3 palavras no grego muito comuns e usadas. O verbo que significa seguir, outro verbo, matetes, que significa adquirir conhecimento, e mimeomai, que significa imitar um modelo de outro. Em essência, seria, por meio do conhecimento, seguir e imitar o modelo de outro, de forma a forma de ser de uma outra pessoa. Não há muito segredo. É você passar para o outro aquilo que você aprendeu de alguém, para que essa pessoa faça igual você aprendeu. Essa forma que você está passando já é a forma que foi lhe passado. Paulo fala a Timóteo: o que de minha parte ouviste, é isso transmite a homens fiéis e idôneos, para que esses possam transmitir a... Vocês entendem a ideia da geração? É transferir. Aí vem o tema da nossa mensagem. O poder da influência está na essência do discipulado. Ou o discipulado é o poder da influência. Primeira coisa que você precisa entender: você tem um grande poder influenciador. Às vezes a gente não entende isso. Você tem um grande poder influenciador. E é interessante que o poder influenciador que você tem... Aí eu olho aqui, eu tenho 2 jovens aqui, que devem ter 9 a 11 anos de idade. 9 a 11, pronto. Tem 13, você é velho já. Você tem 11. Aí eu pergunto para você, como é teu nome? O Pedro Iago influencia alguém? Tremendamente. Meninos menores do que ele olham para ele. Meninos de 8, de 9, olham para ele de 11. Ele tem um grande poder de influência. Aí eu pergunto, meninos de 14 anos influenciam o Pedro Iago? Tremendamente. Cada um de nós temos um grande poder de influência. Por quê? Porque nós somos seres discipuladores. Só que nossa influência pode ser usada em prol do reino, ou nossa influência pode ser usada de forma que não seja em prol do reino. Aí eu queria compartilhar com você isso aqui, que já está dentro da história judaica, rapidamente. Essa mensagem vai ser um pouco acadêmica, porque eu quero trazer mais conteúdo para vocês. Eu estou considerando que eu orei e senti, vai ser importante. Eu acho que é isso que a igreja precisa, pelo que nós temos conversado com o pastor Astro. No costume judaico, o ensino era já feito nas casas, ou seja, a influência de transmissão era feito nas casas. Texto de Deuteronômio, capítulo 5, capítulo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. As casas é o local básico da influência, é o local primeiro da influência, é o local mais importante da influência, é o local onde existe mais influência, é o local mais poderoso de influência. São as casas. Eu não quero, eu não tenho tempo, não importa. Você está influenciando. Mas eu trabalho o dia todo, meu marido também, não importa, você está influenciando. Só que talvez não como você deveria. Mas você está influenciando. Ninguém que está aqui está deixando de influenciar. A pergunta é, que influência eu estou tendo? Essa é a questão, essa é a resposta que nós precisamos dar. Depois também, os rabis nas sinagogas, em especial depois da destruição dos templos da Babilônia, eles ensinavam. No início da igreja cristã também não existiam escolas. Surgiu uma coisa aqui interessante, escola. O que é escola? Por que eu citei escola? Porque depois da casa, em nossa sociedade, qual é o próximo local de influência? As escolas. Não existiam escolas na época judaica. Não existiam. Para Deus, lá em Deuteronômio, não existia uma escola. Para Cristo,
para Cristo na época que ele veio, não existia uma escola. Mas o principal local que eu tenho que enviar meu filho, eu tenho que trabalhar muito para botar na melhor escola, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Deus não considerava nem escola naquela época. Mas pastor, você está dizendo que escola não é importante? Não. Eu estou dizendo que existem coisas mais importantes do que a escola. Para você hoje a escola é muito importante. Talvez tenha pessoas aqui que metade do salário vai para pagar a melhor escola para o filho. Quase que não sobra dinheiro para comida. Porque você aprendeu isso com a sociedade que nós temos. Mas não é necessariamente o que Deus está esperando de você. Lamento dizer. Eu vou tentar quebrar, vai haver quebra de paradigmas. Eu vou desconstruir para construir. Tá bom? Depois vocês falam para os pastores. Mas eles são meus amigos. Então ali não existia. Eles eram feitos na sinagoga. Os pais tinham nos rabis e mestres um modelo de ensino a ser feito em suas casas. E foi assim por anos e anos. Na época de Jesus estava assim. Entenderam? O que existia dentro desse modelo judaico? O que existia dentro das virtudes deste modelo? O que existia na essência desse modelo? Esses aspectos. Quanto ao estudo, existia lugar para... Vamos ler junto. Isso aqui é o modelo de uma célula. É o modelo de um PG. É o modelo de um grupo pequeno. É o modelo da reunião que Jesus tinha com os seus discípulos. Era assim que as pessoas eram formadas. Senta, reúne, vamos fazer o quê? Debater, raciocinar, perguntar, responder, olhar as escrituras, ver o que a tradição nos ensina, memorizar a palavra. É assim que as pessoas eram formadas. Dentro de casa, os pais sentavam com os filhos. Você senta com os seus filhos em casa, o que você teria que fazer? Considerando o modelo da tradição judaico-cristã, que para mim deveria ser a mesma coisa hoje, porque a Bíblia não mudou. Você vai fazer o que com os filhos? Isso aqui, debater, levá-los a raciocinar, questionar, pensar, memorizar, olhar as tradições, ver valor. Entenderam isso? Olhem a palavra, vamos pela palavra e vamos seguir a palavra. Isso era com respeito ao estudo. Com respeito à vida pessoal, os objetivos eram, vamos lá junto? Eram os ensinos do Torá judaico. Vida cristã pura, vida cristã simples. Aqui você não via crianças e pais debatendo sobre o valor de estar na frente, ter dinheiro, o poder do status, ter casa grande, ter casa própria, ter carro do ano, pegar a melhor roupa de marca, coisa que a sociedade... Aquilo ali, a vida pessoal era em cima daquilo ali. Vida simples, conhecer seu lugar, humildade, contentamento, se alegrar com o que possui, agradecer a Deus em tudo, dai graças, agrada-te do Senhor e Ele satisfará tudo aqui, é isso, aqui, alegria, paz, prezar as críticas, se alguém faz um questionamento, você prezar, respeitar, dar lugar, questionar, vale, eu estou aprendendo, preciso aprender, não exigir crédito, não procurar honras, e aí vai. Tá certo? Esses eram os ensinos do Torá, esses eram os ensinos que eram para ser dados dentro da cultura judaica da palavra de Deus para as famílias. Aí nós vamos mais adiante desse resumo. Com quem ensina, tinha o quê? Respeito à sabedoria dos mestres. Os que ensinavam eram extremamente respeitados. Por quê? Porque eles eram os mestres. Eles eram detentores do conhecimento. O conhecimento é vida. Quando você fala, conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é o conhecimento do que é correto. Isso é a vida. Quem tinha esse conhecimento? Aqueles mais maduros. Os rabonis, os rabinos. Quem adquiria esses conhecimentos depois deles? Os talmadins, os alunos. Eles iam atrás deles para absorver isso. E sempre foram muito respeitados.
A propósito, Jesus Cristo, quando ele passava, chamava alguém, e logo eles deixavam a rede e seguia. Por quê? Porque Jesus ele era reconhecido como um mestre judaico. E os mestres eles eram seguidos porque todos queriam seguir os mestres. Aí olha a relação do paralelo no mundo que você está vivendo hoje. Quem quer seguir os mestres nas escolas? Aliás, quem quer ser mestre nas escolas? Carro arranhado, nome feio, cadeira na cabeça. A sociedade destrui. Satanás está usando as nossas escolas, o nosso sistema para destruir a igreja. Tudo está diferente do que Deus espera. Nós temos que alertar para isso. Os mestres não têm o valor que devem ter, o respeito que devem ter, a autoridade que devem ter. O inimigo tem trabalhado em cima desse sistema e está sapateando em muitas famílias que estão aderindo a ele sem questionar e se afastando da própria palavra. Ajudar o outro, isso com respeito aos outros, a paciência, a bondade, o bom senso, não julgar ou denegrir alguém. Isso estava com respeito às atitudes que você tinha para com o outro, dentro da cultura, dentro do projeto de Deus para o povo. E essas essências do ensino do Torá com respeito a Deus. O amor ao Todo-Poderoso, o temor, retidão nas ações, vida santa, e com a missão, aprender para ensinar, praticar o que aprende e ajudar o outro em seguir no caminho. A missão nossa é discipulado. Todos eram preparados para aprender e transferir o que se aprendia para o outro. Tá certo? Essa essência, ela deveria ter sido mantida dentro do projeto da igreja. Se você olhar, por exemplo, quem ensina hoje em algumas igrejas, não é o caso de igrejas que têm grupos pequenos ou células, como é o caso de vocês, que são igrejas multiplicadoras, igrejas que têm visão orgânica, que estão mais dentro do que eu estou falando aqui, mas em igrejas, digamos assim, históricas, reformadas, e em geral, quem ensina é o especialista. É aquele que tem mais conhecimento, é aquele mais dominador do assunto, ele é quem está na frente, é ele quem é valorizado. Ou seja, se valoriza o conhecimento e deixa-se valorizar a pessoa. Se valoriza a teoria e deixa de se valorizar a prática, a vida. Inverteu. Tá certo? Aí eu sigo aqui para a gente ir mais rápido, senão, né, a gente não termina. Vamos lá. O que nós temos como conclusões? Antes, o que existia? Os temas eram variados e debatidos. Vocês viram lá, pergunta, resposta, eram assuntos que vinham. O que era o assunto que você vai... a dúvida que existia naquele momento. Mestres eram únicos, os mestres eram feitos por mestres. Era uma sequência de discipulado. Mestres faziam mestres que faziam mestres. Essa essência multiplicadora da igreja. Contato relacional com seus próprios professores. Por quê? Porque você convivia uns com os outros. Igreja hoje em dia, o professor convive com o aluno em igreja. O professor tem relacionamento com o aluno? Já quebrou. Já não é o que está lá. Aliás, tem igreja que faz escala, pastor. Escala. Há uma irmã nossa que diz que escala não é de Deus. Como é que é a escala? Você vai ser professor deles. Então você vai ficar hoje dia tal de outubro. Pronto, aí tu vai e se reúne com eles na igreja. Aí você vai, passa, só daqui a 2 meses, lá em dezembro, que você vai ter outro encontro com ele, porque você está na escala. Como é que pode existir relacionamento e influência, gente? Vocês estão entendendo como nós quebramos? Quebrou. Aí você fala, mas pastor, por que muitas vezes os pais cristãos estão preocupados com seus filhos na fé? Se eles vão crescer e ficar na igreja ou não? Porque nós precisamos resgatar isso. Valorizar o que a palavra de Deus nos ensinou para valorizar. Você precisa de pessoas que convivam em pequenos grupos com seus filhos, influenciando, liderando, mentoreando eles, além de você como pai, como mãe, como tio, como tia. Então esses eram, e aí existia classes mistas. Eu falo isso aqui
porque isso aqui é interessante você observar. É outro contexto muito, muito peculiar. O que é a classe mista? Hoje nós não temos classes mistas. Qual é o valor da classe mista? A classe mista, ela influencia relacionamento. A classe mista influencia convívio. A classe mista influencia, ela proporciona influência positiva do maior no menor. Mas como não tem classe mista, aí pega aqui, ele tem 11 anos. Aí ele está aqui na igreja e sai. Ainda bem que ele está do lado do menino de 14, né? Você tem 14, né? 13, 2 anos, 13. Mas se tem uns 2 de 15 ali atrás, ele que tem 12 e o amigo que tem 13, quando vê os de 15, qual é a vontade deles? Chegar junto, porque os de 15 são maiores. Aí eles vão assim e tal, né? Querendo se enturmar. E o que os de 15 vão fazer com eles? Comumente, o que os de 15 fazem? Sai dessa, meu, tu é outra turma, vai para a tua turma, tu é pequeno. Perdeu o poder da influência. Você quebrou a influência relacional das crianças. A mesma coisa eles de 11. Tem 2 de 9 ali, aí quando termina o culto, um de 9 chega, ei, vem cá. Não vou brincar disso não, sai, isso aí. Ele não vai querer. Entenderam? Por quê? Porque ele está na classe de 11, o outro está na classe do de 12, o outro está na classe do de 13. E os próprios pais dentro de casa assimilaram isso. Eu vou levar um presente, vou comprar esse brinquedo. Não, tem que comprar o mesmo. Tem que dar igual. Queridos, os filhos não são iguais. Você tem que pegar seu filho maior, dar responsabilidades maiores para eles. E dar algo que seja diferente dos menores. Você não pode igualar os seus filhos. Eles não são iguais. O menor tem que olhar para o mais velho com mais respeito. O mais velho tem que aprender a cuidar do menor, tem que aprender a ser responsável pelo menor. E o mais velho tem que ter direitos que os menores não têm. É natural. Você não pode colocar uma régua no relacionamento. Mas nossa sociedade está assim. É por isso que os pais não querem mais nem conviver com os filhos. Por quê? Eles não sabem mais nem como lidar com os filhos. Aí para a escola. Tempo integral, aí onde tem? Bota. Chegou na hora da creche. Onde é que tem uma creche perto de casa? Manda. Fuga. Foge. Fim de semana, vó, fica aí, mãe, toma conta. Queridos irmãos, a palavra de Deus fala, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre do seu galardão. Feliz aquele que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear diante dos inimigos. Filhos são bênção. Você não tem que ter medo, você tem que encarar a missão de Deus. E você tem que discipulá-los. Abrace que você consegue. Mas a sociedade está fugindo disso. Insegura, despreparada, por quê? Porque saiu. Ao invés daquilo que era antes, que proporcionava, o que é que tem agora? O conteúdo é mais importante que o aluno, que é o campeão da matemática, o campeão do português, quem é aquele Olimpíada de tal, Olimpíada de... Atitude sumiu. Aí você fala, não, esse menino é um menino bom. Sai do meio, negócio de bom. Não, esse menino é um menino que tem respeito. Respeito. O que é que ele sabe? Qual é o... Não, se ele tem bolsa se ele for bom. Não paga nada aqui na escola. A sociedade valoriza isso. E nós vamos caminhando junto. Vai todo mundo, vamos lá, é isso que a sociedade faz, vamos fazer. E nós estamos destruindo nossos filhos, nós estamos concordando com a destruição da própria sociedade. Porque chega a hora que esses meninos se formam e está lá tudo como? Quando terminam seus cursos, desesperados, chateados, insatisfeitos, inseguros, e muitos deles, muitos provenientes até de igrejas, afastados da fé. Por quê? Porque as escolas, em sua maioria, nossas escolas, em nosso país e em vários outros, têm uma grande influência da escola moderna socialista de Gramsci, da revolução do próprio Marx, da época onde ele veio com o chamado teologia. Ele veio com a teologia marxista e Gramsci fez o seu, eu não citei o nome agora, evolução, ideologia cultural de Gramsci. Ele transformou isso em algo que deve ser visto como valioso entre as elites. E aí nós entramos. E surgiu a escola moderna,
na Espanha, e daí para frente é só o que a gente tem hoje em dia. Não há valorização da ética, não há valorização da moral. Disputas acadêmicas privilegiam o conhecimento, divisão de idades, não há mais contato relacional com os alunos. Nós perdemos discipulado. A escola de hoje perdeu o discipulado, o convívio, e muitas vezes a igreja perdeu o discipulado. Aí eu rapidamente vou pular isso aqui, vou passar aqui, tá certo? Olha só, a palavra escola vem do grego, escoler, e ela surgiu na própria Grécia. Os primeiros indícios da escola foi na própria Grécia, e era visto como um local de reflexão, de bate-papo, de questionamento. Os próprios filósofos da época, aí vem Aristóteles, Sóstenes, os filósofos gregos, romanos, aqueles homens que foram os primeiros filósofos, eles tinham os grupos de alunos que eram seus discípulos. Olha a formação, tudo do Torá judaico. E eles estudavam temas, e assim que surgiam as escolas. As escolas de Sócrates, a escola de Apóstolo, a escola de fulano, a escola de fulano. Eram escolas temáticas que eram feitas para discussão de temas. Eloquência, sabedoria, virtude, e assim por diante. São temas que eram discutidos em um contexto de perguntas, respostas, raciocínio lógico. Nada de matéria para memorizar e passar no vestibular. Pessoas aprendiam a pensar, raciocinar, e especialmente sobre a vida, não sobre conteúdo teórico. Aí foi feito de modo informal, mas com o tempo, escolas formais podem ter surgido. Começou lá, na época, não é? Depois essas escolas começaram a valorizar a área de conhecimento, e talvez na Idade Média já existia uma predominância da própria igreja romana com as escolas. Lembram de Lutero? Lutero, com 13 para 14 anos, onde é que ele estava sendo preparado? Preparado em uma escola católica. Por quê? Porque na época da Idade Média só existia escola onde? Na igreja. A igreja era a detentora do conhecimento. Quem não tinha igreja, ou o poder de chegar na igreja através do dinheiro para colocar um filho, ele era plebeu, ele não tinha acesso à escola. Ele era leigo, ele não tinha nem conhecimento. Por isso que havia aquela visão de pobreza, de sujeira, de falta de educação na sociedade de então. Daí nós entendemos que foram os católicos, porque em Constantino só existia predominantemente, fortemente a igreja católica, apesar de que existiam igrejas à margem da igreja católica, sempre existiram igrejas que conservaram a ideia primitiva de Jesus Cristo, da igreja comunidade, da igreja sem a influência do Estado, mas fortemente era a igreja católica, e depois passou a existir as igrejas protestantes com a reforma. Aí nós temos esse surgimento aqui, ó. João Wesley, já evangélico, Anna Balmore, evangélica também, Robert Raikes, evangélico, e Robert Sarah Kelly no Brasil. Esse cidadão aqui, ele criou uma escola dominical para meninos de rua, na Inglaterra. Alguns dizem que ali surgiu as primeiras escolas oficiais, mas há registro também antes disso, no mundo secular. Mas dentro do contexto da igreja evangélica, surgiu aqui, com Robert Raikes, tá certo? Na Inglaterra com meninos de rua. E aqui com Robert e Sarah Kelly, vocês já devem ter ouvido falar, aqui no Brasil, em 1851, criou-se a escola, dentro da igreja, que nós chamamos de escola dominical. E que para muitos pais e mães, onde é que o filho aprende sobre Deus? E em casa eles aprendem o quê? Entenderam? Para muitos pais e crentes, quem é que deve formar espiritualmente os filhos? Vocês estão tudo confusos, né? É os pais ou a igreja? Você já ouviu aquela história do menino que era filho de crente e teve um problema e se desviou da fé? Como é que o pessoal fala? Quando ele se desvia. Menino, sabe o filho de fulaninha? Foi criado na... Todo mundo atribui a culpa à igreja.
criado na igreja. Não, ele foi criado na sua casa. Foi criado por você. Pastor não tem como criar seu filho. A pastora, coitado dos professores que estão fazendo escala. Irmão, quem está criando os meninos? Não. A escola está educando os meninos. A escola dos seus filhos está educando eles? Sim ou não? Não, meu irmão, não. A escola não está educando a eles. A escola não está educando nossas crianças, porque a escola não educa mais. A escola ensina matemática, português, física, geografia, química. É isso que a escola está ensinando. Moralmente ela está deseducando, pode ficar certo. Não, é você e os seus vizinhos, a sociedade, os pais estão educando os filhos, ficando em casa com eles e convivendo com eles e ensinando eles diariamente. Sim. Não. Então, a escola não está. Os pais não estão. A igreja, talvez na quarentena ela educou. Irmãos, quem está educando as crianças? Meus irmãos, em nome de Jesus, nós temos que fazer diferente. Nós temos que discipular nossas crianças. Nós temos que influenciar nossos filhos. Nós começamos nosso ministério há 5 anos atrás. Lembrando de quando você faz um discípulo, você cria um multiplicador. Quando você faz um mestre, você cria um professor. Concorda? E na vez passada que eu vim na igreja, eu fiz essa comparação, eu até brinquei. Quando você cria um multiplicador, em 1 ano, você tem 2. Em 2 anos, você tem 4. Em 3 anos, você tem 8. Em 4 anos, você tem 16, porque todos são multiplicadores. Em 5 anos, você tem 32. Em 6 anos, você tem 64. Em 7 anos, você tem 128. Em 8 anos você tem 200 e... Você considera transformar uma sociedade quando você resolve discipular pessoas, ao invés de ensinar vidas a serem mestres. Quando você prepara um mestre, você tem um mestre que vai ensinar um grupo de pessoas, mas ele não é um multiplicador. Quando Jesus Cristo disse, ide e fazei discípulos, ele disse, isso é o coração da igreja. Toda igreja que abraçar o discipulado será uma igreja próspera. Toda vida, todo pai, toda mãe que abraçar a missão de discipular vai ser uma família próspera. Nós começamos nossa missão lá em Boa Viagem com um trabalho em uma igreja congregacional. Um grupo de 56 crianças. 2º ano, mais igrejas, mais 3º ano, mais igrejas, mais crianças, 4º ano, mais igrejas, mais crianças. Nós estamos chegando ao 5º ano de nosso ministério. Nós estamos alcançando quase 4.000 crianças. Nós estamos alcançando crianças no Brasil, no Japão, em Portugal, no Canadá, em São Paulo, em Paraíba, no Rio de Janeiro, em tribos indígenas, entre quilombolas, entre todo o canto. Com qual visão? Pegar uma vida, investir na vida dela para ela investir na vida de outro. Essa é a estratégia da missão de Jesus. Eu não sou um mestre, eu sou um discipulador de vidas. Eu não sou um ensinador de conhecimento, eu sou um influenciador de almas. Você não é um professor, você é um mentor do seu filho. Você não é um irmão da igreja, um crente. Você é um discipulador de vidas. Essa é a missão. Ah, mas eu não tenho esse dom. Dom, discipular não é um dom. Discipular é uma missão. E todos nós temos. Não é dom. Dom são os instrumentos dados para o crescimento da igreja. Onde todos, para cumprir a missão de discipular, devem ter os seus. Cada um tem um. Línguas, profecia, cura, ensino, contribuição. Entendem? Mas a missão é de todos. E todos os dons cooperam para o desenvolvimento da missão. Entendam isso. E quando Jesus Cristo nos deu a missão, Ele diz, vão e façam discípulos. E eu estarei convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, Deus tem bênção dobrada e especial para aqueles que abraçam a missão de discipular almas. Agora, o que eu faço? Eu sou um crente que influencia minha comunidade. Eu não sou um crente que vivo indo à igreja somente. Eu pertenço à igreja que me alimenta e me fortalece, mas na minha comunidade eles me conhecem. Na minha comunidade eles devem receber do pão que eu como. Na minha comunidade eles devem receber da oração que eu faço. Na minha comunidade eles devem receber da palavra que eu dou. Na minha comunidade eles são abençoados porque eu sou luz. Eu sou sal. Nós não podemos viver essa igreja que o camarada sai do domingo, ele passa, Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Pessoal, quem era? É o crente. Qual é o nome dele? É o irmão. É o irmão. Ele está indo para a igreja. Aí volta. Paz, irmão. Quem é? O crente. Mora onde? Mora aqui. O nome dele? Não sei. Queridos, isso não é evangelho, irmãos. Isso não é um discipulador, isso não é um influenciador de vidas. A igreja, ela crescia por causa do testemunho da própria igreja. Aí você fica querendo ganhar as pessoas trazendo para a igreja. Eu já vi muitos pastores fazer isso. Não é o caso do pastor, acho que a visão dele é outra. Quantas almas você já trouxe para a igreja? Traga alma. Ganha alma lá. Depois você traz para a igreja. Entenderam? A igreja não é maternidade. A igreja é local de edificação. A ovelha, ela nasce junto da ovelha. Entendeu? O local do estábulo que ela vai para nascer é ali onde ela está, pertinho dela. Não é o pastor que leva para um local lá separado e o pastor faz gerar a ovelha. Não. É a própria ovelha que gera a ovelha. Isso é a noção natural da igreja orgânica. Cristãos produzem cristãos através do discipulado. E a gente vai fechando. Augusto Cury. Alguns aqui já devem ter lido Augusto Cury. Eu estou terminando, pastor. Quanto tempo eu tenho? Mais 5? Nós nos tornamos máquinas de trabalhar. E estamos transformando nossas crianças em máquinas de aprender. Você já viu esses meninos, não sei desses que estão aqui. Mas talvez, coitado. Ele chega na escola, a mochila fala assim. Aí eles carregam e botam na mesa. Ele fala assim, ó. Parece o fardo. O fardo do... Aí almoça, depois do almoço, onde é que ele vai? Senta na mesa, porque tem a tarefa. Aí entra o coitado, pega ali de 2 da tarde até 5 na tarefa. É o valor que a sociedade dá ao conhecimento. Eu não estou desvalidando isso. Por favor, não me entenda assim. Mas você precisa entender que existem coisas mais valiosas do que isso. Existem coisas mais valiosas. Sair com seu filho para jogar uma bola, pescar, brincar junto. Sentar com sua filha para brincar com ela, conversar sobre as coisas da vida. Diariamente sair junto, caminhar, discipular, influenciar. Existem coisas muito mais valiosas e muitos pais não estão fazendo. Eles estão só na matemática, agora vamos para português, agora é física, agora é química. E o pai vai até a 4ª, 5ª série. Quando chega na 5ª para frente, ele diz, Senhor, quando chegar na 5ª, misericórdia, porque nem eu sei. Ele já vai orando. Quando ele escuta falar em aritmética, ele, o que é isso? É coisa de medicina? Irmãos, química orgânica, física quântica. Gente, nessa hora você já desistiu faz tempo. Mas teu filho continua. Por quê? Porque aquilo é importante para você. E como ele está com respeito à vida cristã? Como ele está com respeito aos valores espirituais? Como ele está com respeito à fé criacionista? Quanto de evolucionismo ele ouviu na escola e não foi rebatido? Quanto de socialismo ele ouviu na escola e não foi rebatido? Através de perguntas, críticas, questionamentos. Ele está só absolvendo. Quando você sentar, a cabeça dele está feita e você não sabe mais desfazer. Uma amiga nossa que tem PG com criança do camp, estava sentada do lado do filho que estava numa escola evangélica, pastor. Uma escola evangélica com aula online. Os pais nas aulas online,
Eu acho que caiu a ficha. Caiu a ficha. Se não caiu, irmão, pede a Deus para te revelar. Porque tem que cair. O que é que está acontecendo nas escolas? Professor falando, não e tal, agora vai lá e olha aqui a história de Robin Hood. Vocês conhecem Robin Hood, né? Robin Hood. Sabe o que Robin Hood fazia? Robin Hood tirava dos pobres para dar, tirava dos ricos para dar aos pobres. Viu como é legal? E a mãe olhou. Gente, olha o que está por trás disso. Robin Hood como uma figura modelo a ser seguida. Tira dos ricos para dar aos pobres. Você olha assim, mas tem alguma coisa errada? Lógico, você não tem que tirar nada de ninguém. A pessoa dá voluntariamente. Isso é uma distorção da ideia de social. A ideia do social, eu dou, a igreja dá, a igreja dividia e cada um dava do seu. Não é o governo que dá, queridos. Não é o governo que dá. Isso não é a ideia de social da Bíblia. Não é a ideia de solidariedade da Bíblia. A ideia de solidariedade, eu dou voluntariamente o que é meu. Eu divido com o outro o que é meu. Não, tira todo mundo, dá para o governo distribuir, equita a tua. Não, não é isso o socialismo da Bíblia. Porque lá em cima quem está dividindo são homens que não têm Deus. E esses homens não vão dividir direito. Se você tem dúvida, eu vou levar você no país que eu vivo. Entende? Eu tenho que sociabilizar com o que é meu. Eu tenho uma casa, eu posso vender e dar. Agora eu vou tirar dele que tem mais, eu vou tirar dele. Isso é roubo. E uma escola cristã, uma professora cristã, não sei se a professora é cristã, mas ensinando para um filho de uma família cristã. Olha aí o modelo de Robin Hood. Ele é legal. Queridos, cuidado. Aí nós vemos isso aqui. O Haggai fez essa pesquisa, tá certo? Se você somar, foi uma pesquisa falando sobre o poder do relacionamento, tá? Evangelho relacional. Quando você fala de Cristo e acompanha a quem você fala, quando você fala de Cristo e discipula a quem você fala, o resultado do seu trabalho é extremamente maior do que você levar a pessoa para uma conferência evangelística, do que você pregar e ir embora, do que você botar a pessoa na frente de uma televisão e mostrar um programa para ela. Quando você fala e evangeliza, os resultados, ou quase 80% das pessoas permanecem na fé. Quem? As que foram acompanhadas relacionalmente. Ou seja, cada pessoa nova que você traz para o reino, você é responsável de acompanhá-la discipularmente. Você é a pessoa que deve continuar influenciando, levando ela junto até ela crescer e ser preparada para discipular outro. É aí que a minha missão continua. Quando eu ganho uma pessoa para Cristo, eu não terminei minha missão. Aquela ideia de coroa no céu, quantas almas você ganhou para Jesus? Você já ouviu isso? Você é coroa? Não, quem ganhou mais alma para Jesus vai ter muita coroa lá. Não, não é assim. Não existe essa coroa assim. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que a semente, quando ela é plantada, grande parte dela, ela não germina. Por quê? Porque ela precisa germinar em uma boa terra. E essa boa terra significa o quê? Quem cultiva. Uma boa terra e há quem cultive para que essa semente possa germinar. Isso é o discipulado. De 100 pessoas que você vê na igreja levantando a mão, se não tiverem acompanhamento, 95% ou mais não voltará e não permanecerá na fé. E de crianças que você fala para ela, aí eu vou puxar aqui para o ministério entre as crianças, que é valiosíssimo, de crianças que você leva elas à fé e acompanha-as no crescimento, não é levar para a igreja, é acompanhar-as no crescimento, mentoreando, caminhando, se relacionando com ela, se envolvendo com ela. O índice de crianças que ficam na fé é de 85%. É um dos públicos mais produtivos, mais bem de respostas positivas à permanência na fé. Então a minha oração é que aqui quem não trabalha com criança,
Quem não ministra para a criança, quem não mentoreia a criança, em nome de Jesus, a partir de hoje, faça isso com uma, com duas, com seus filhos. Não veja seus filhos como alunos, veja seus filhos como seus discípulos. Não veja seus filhos como alguém que você vai ensinar algo. Veja seus filhos como alguém que vai caminhar com alguém que vai ensinar estilo de vida para eles. Para que eles sejam preparados para ministrarem e ensinarem isso para outros. Discipular não é transmitir conhecimento. Senta que lá vem a história. Senta que agora vai ter a lição. Isso é uma parte do discipulado. Discipular, eu vi a definição etimológica no começo. Caminhar e andar junto. Imitar, ensinar para a vida. Essa é a diferença. Nós mudamos todo esse modelo. Dentro de casa você mudou esse modelo. Você não percebe. Você não percebe. Seus filhos dentro de casa, eles deveriam estar sendo ensinados a fazer. Isso é discipular. Mãe, eu quero água. Você sabe pegar um copo? Pega o copo. Sabe andar até o bebedouro? Não sei. Vou ensinar você a andar. Sim, vamos andar. Vai andando. Agora, sabe mexer no filtro? Não sei. Pois é assim que você faz. Agora faça. Fez. Agora encheu o copo. Agora desliga. Desligou. Tá bom. Agora bebeu. No outro dia, mãe, eu quero água. Vamos lá que eu lhe acompanho. Ele já sabe. Mãe, toma a calça, veste a calça, pequenininha, veste a calça. Você sabe vestir? Não, mamãe vai ensinar. Assim, bota esse pé, bota o outro. A colher, bota na mão. Entendeu? Mãe, lava meu prato. Não, vamos junto. Vai aprender a lavar. Bota um banquinho, pega o banco. Cada criança tem uma idade de aprendizado. Amém? Sim. Quanto menor, sabe menos. Vai crescendo, vai saber mais. Mudou tudo. O menino senta na mesa. Quer almoço. Meu irmão. Gente, ó a palavra, gente. Está lá no Gênesis, está lá no Deuteronômio. Aí a mãe pega lá e se enrola para cá, bota. Isso eu não quero, não. Ah, mas é porque a mamãe não fez isso, não fez isso. Você está discipulando um filho ou criando um rei? Gente, presta atenção, queridos. Olha a palavra, olha a Deus. Deus está querendo agir. Nós temos que mentorear, fazer discípulos, ensinar a fazer. Não é ensinar teoria, é ensinar e fazer junto. Ensinar e fazer junto. Eu tenho 2 netos pequenininhos. Vivo fazendo isso com eles. O que a gente tentou e errou com o filho, tenta fazer e acertar com o neto. Pega na mão da sua irmãzinha. Vai ele segurando. Você vai cuidar dela. Ele tem 5 anos só. Vai segurando. Ela não atinge ainda o filtro na casa do avô. Ela não atinge. Toda vida que ela quer, chega para... Mãe, eu quero água. Mãe, eu quero água. O que é que você pede? Aí ela vira para o irmão. Yuri, eu quero água. Aí ele já vai lá e... Sabe o que ele está criando? Senso de responsabilidade. Isso é valor de vida. Irmãos, nós precisamos disso em nome de Jesus. Aí tem a água na mão, tem o presente que quer na mão, tem a comida na mão, tem o dever na mão, o professor em casa, a mãe não tem, já dá jeito, bota professor, paga na escola. Quando chega na hora, o menino não sabe lidar com dificuldade, não sabe resistir a problema, não sabe o que é vida lá fora. Todo despreparado, porque não foi discipulado, não foi ensinado, não foi mentoreado como deveria. Nós temos que orar e peça a Deus misericórdia e graça. Aqui, a Letícia tem o programa, o Camp está aqui com a igreja, nós estamos alcançando um grupo de crianças com vocês aqui, e nós temos um curso vamos dar um curso online para todos os pais da igreja que quiserem discipular seus filhos. Usando o material do Camp. Nós estamos fornecendo para a igreja, pastor Astro, orientação. Ele vai estar passando tudo isso para vocês, ou Letícia, todo pai. Olha, neto, basta um dia, 2 horas por dia na semana, para você estar com aquele menino. Você vai ter um poder de influenciá-lo, que na semana seguinte ele vai estar pedindo para... Mãe, eu quero ir para a casa da tia. Mãe, eu quero ir para casa. Por quê? Porque ele vai amar alguém que escute,
alguém que fale, alguém que responda, alguém que pergunte, alguém que diga você é especial, alguém que dê tempo, alguém que dê atenção. Por quê? Quem está educando os nossos filhos? Vocês entendem, irmãos? Irmãos, nós somos a igreja de Jesus. Se nós não ganharmos os de dentro de casa, quem nós vamos ganhar? E Deus está lhe dando a promessa: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. É a promessa da obediência, é a promessa da prosperidade, é a promessa da bênção. Não existe promessa maior do que essa. Não existe. Eu falo para você, pelo que nós temos vivido, diariamente eu confesso diante de Deus, nós não cessamos de receber testemunhos de bênçãos, de alegria, crianças sendo transformadas, pais, mães, através desse projeto todo. De quê? Projeto de discipulado, projeto de mentoreamento. E eu sei que quem faz parte aqui na igreja desse trabalho sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. O valor que é a influência que você tem na vida dessas crianças. E o feedback delas é tremendo. É tremendo. Amém? Eu teria outras coisas para falar, pastor, mas eu sei que o tempo é pouco. E se porventura tiver um tempo para pergunta e resposta, eu queria deixar, se não também eu fico à vontade. Mas eu queria deixar esse desafio. Não existe forma maior de influenciar a nossa sociedade, a vida da igreja. Tudo que Deus criou foi feito com um propósito. Ok, irmãos, eu recebi aqui a orientação, viu? Vou obedecer. Eu queria que você entendesse que tudo que Deus fez é perfeito. Entenda isso. E a forma e a maneira de formar vidas, Deus fez. Quando está lá no Gênesis, tá certo? E ele fez a árvore, Deus fez que era bom. Ele disse, e viu Deus que isso era bom. Ele fez a água e viu Deus que isso era bom. Entendeu? Quando ele fez o homem, ele fez a imagem e semelhança. Ele diz, e viu Deus que isso era bom? Ele fala isso? É diferente. Tem outro projeto, algo atrás disso. Quando ele diz assim, crescer e multiplicar, na cultura judaica, esse texto que eu citei para você, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre do seu galardão, feliz que enche dele a sua aljava, entendeu isso aí? Ter muitos filhos é bênção. Se você tem muitos filhos, você enche a terra, você fecunda a terra. É assim que a cultura judaica crescia. O povo judaico continua ainda fazendo isso de forma mediana. O povo cristão continua fazendo isso de forma reduzida. E sabe quem é que está enchendo a terra? Os islâmicos. Eles estão enchendo a terra. França, mais de 50% da população islâmica. Viu o que aconteceu lá essa semana? Um professor fez uma chargezinha na escola com Maomé, uma brincadeirinha com a figura do Maomé. Foi um doido logo depois da aula e fez o que com ele? Decapitou o cara. Islâmico, cheio de islâmico. França não volta mais, irmãos. Alemanha, Inglaterra. E assim estão. Como é que eles estão fazendo isso? Só através dos filhos. Eles estão sendo mais bíblicos do que nós. Você chega para um casal crente, e aí quantos filhos? Filho? Eu vou ligar, eu vou não sei o quê, eu vou botar, eu vou costurar, eu vou tomar concepcional. Irmãos, você foi colocado para ter filhos. Gente, Não, mas eu estou falando para vocês, é uma coisa que, mas é tão assim hoje, tão absurdo você escutar um negócio desse. Quando na sociedade você quer ter um, se não quiser, quase 2 é muito. 3, misericórdia! Não aguento. Antigamente, você via como é que era? 12, 16, 17. Como é que eles educavam os filhos? Um ia educando o outro.
O mais velho já cuidava do menor, o pai já não fazia mais nada. Já cuidando, já o maior está tudo cuidando. Entenderam? E assim tem na cultura menonita americana, canadense, na cultura norte-americana. Assim tem na cultura anabatista, das primeiras igrejas depois da reforma. Ter filhos sempre foi bênção de Deus. O povo crente hoje, quando fala de ter filhos, engasga. É complicado isso, queridos. Nós temos que orar. Aí fica e toma remédio, Aí quando está querendo, não dá mais, o remédio já tomou conta de um bocado de coisa dentro do organismo lá. Aí eu quero engravidar. E aí tem que desmamar o remédio. Sabe o índice de aborto de mulheres novas hoje em dia qual é? Extremamente maior do que no passado. É raro uma menina hoje, nova nessa idade da geração Y, tá certo? Que nasceu de 25, 30 anos para cá, ter um filho de primeira. Elas geralmente estão abortando. Só Deus ali na causa e misericórdia. Porque é medicação. Você pega o corpo, não foi feito para isso. Mas todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Todo mundo bota o filho para levar na escola boa, eu também vou botar, ele vai ser bom. Todo mundo está fazendo isso, deixa o filho 24 horas na escola, ou 8 horas na escola no tempo integral, eu também vou fazer. E tudo que todo mundo faz, você faz. Não é como computador, todo mundo está fazendo, eu vou botar na frente do computador também. Queridos, eu sei de crianças de 6 anos de idade, por causa de imagem da internet, viciada em sexo bucal. Fazer sexo com a boca no banheiro da escola com os meninos. 6 anos de idade. Pegando um menininho maior na escola, menor, e ir no banheiro com esses meninos. Porque vê cenas na internet. Isso é um absurdo, isso é um perigo. Vocês não sabem o perigo que a internet tem, o celular tem na mão do seu filho. Você não sabe. E não, em muitos casos, o retorno é como droga, é dificílimo quando entra na área de sexo. Porque vicia, e homens que têm problema com internet, com pornografia, sabem do que eu estou falando. Mulheres que têm problema com bate-papo na internet para encontrar quem escute, sabem do que eu estou falando. Quando você tem um vício desgraçado, é difícil de você sair. E muitas vezes nós estamos permitindo que os nossos filhos façam isso. Por quê? Porque você não quer sair com eles para ficar brincando 1, 2 horas por dia, porque você não quer ser um amigo, porque você não quer gastar tempo. Você quer ficar fazendo outra coisa, então você deixa o seu filho lá na babá eletrônica. Fale isso para as suas famílias. Fale isso para os seus irmãos. Influencie a vida da sua comunidade. Seja bênção, o nosso mundo está precisando. Você sabe o índice de crianças, de adolescentes que estão pensando em suicídio hoje em dia, depois desse tempo de pandemia? Sem comunidade, sem os amigos e sem os pais dentro de casa? Cresceu tremendamente. Falta de relacionamento propositivo, falta de relacionamento positivo, falta de Deus, falta de amigos, isolamento social. Eu vou pular rapidamente aqui, só em algumas orientações que Jesus Cristo deu, e eu queria que você saísse com elas, tá bom? No texto ele diz, nós somos enviados para influenciar. Ele designou os 70 e enviou. Amém? Você foi enviado. A colheita é grande, são poucos que atendem, mas para resolver o problema da colheita, o próprio dono da colheita disse, ore ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a seara. Você não encontra um negócio meio estranho aí? Quem é o dono da seara? Hein? Deus. O que nós somos? Trabalhadores. Aí, quem tinha que mandar o trabalhador, arranjar trabalhador para a seara, era ele. Ele é o dono da seara. Indiretamente ele diz, não, você vai orar para que eu envie o trabalhador. Por quê? Porque Deus quer exercitar o poder da oração. Que é, antes de tudo, a dependência dele. Eu é que faço.
Você vai pedir, eu vou mandar, e você vai ver que é eu que estou fazendo. Então, antes de tudo, saia daqui e coloque o projeto de oração. Eu quero orar por meus vizinhos. Eu quero orar por meus filhos. Eu quero orar por minha família. Eu quero orar para que Deus mostre pessoas para me discipular. Eu quero orar por pessoas para discipular comigo. Eu quero orar por vidas para me transformar. Eu quero orar por vidas que eu ensine a transformar outras. Se você fizer isso, Deus vai abrir as portas. E o primeiro passo é esse. Ore. Ah, mas eu nunca fiz nada. Diga, Deus, eu quero discipular pessoas. Eu lhe garanto que em breve você vai estar transformando vidas através do poder de Deus. Isso aqui foi uma pesquisa feita com essa pergunta. Eu intencionalmente gasto tempo com outros cristãos para ajudá-los a crescer na fé? Os crentes responderam isso aqui, 28% não. 42% só disseram sim. E 31% disseram não sabiam. Olha o índice dos que têm a compreensão da intencionalidade da influência deles. E como eu falei antes, você está influenciando. Qual é a forma? Só você e Deus sabem. Então essas são orientações. Ele diz, haverá adversidades na missão. Há adversidades, eles vão. Eu os envio como cordeiros entre lobos. Queridos, fazer esse ministério não é simples. É gratificante, mas não é simples. Você já ajudou uma pessoa que você está ali, dá uma luta com ela, aí ela melhorou. Aí passa 2 semanas, você recebe a ligação. Ai, porque não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, tudo de novo. Aí você vai lá, aí ai, graças a Deus e tudo. É vitória, é vitória. Aí vem para o culto e é vitória, é vitória, é vitória. Passa um mês, acaba chuta o pé da porta de novo. Meu pai, é assim. Mas é assim que Deus honra, é assim que Deus dá vitória, é assim que Deus vai te usar. E é assim que você vai vencer os seus problemas. Não se vence sem perseverança, irmão. Perseverança é ato de fé. Perseverança é ato de fé. Desde uma criança a um adolescente, você tem que perseverar. Vem tentações, você tem que perseverar. Vem lutas, você tem que perseverar. Vem problemas, você tem que perseverar. Mas no final, a vitória é sua em nome de Jesus. É assim. No mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Subtende-se. Eu estou com você e calcarei os pés dos seus adversários. Você vencerá. Mas mantenha o foco. Seja um influenciador de vidas. Seja um discipulador de almas. Essa é a sua missão. Haverá adversidades. Dependência e foco são essenciais. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Eu sempre fico curioso com isso. Né? Você vai no caminho, o pessoal, ei, oi, tudo bem? Diz para você nem falar com a galera. Não saúde ninguém, não fale com ninguém. Não se detenha com o dinheiro, com o melhor emprego, com uma casa melhor, com as coisas que o mundo está falando no seu ouvido. Ei, isso aqui é legal, ei, isso aqui é bom, ei, troca isso aí, ei, é melhor aqui, olha, todo mundo está atento. Não se detenha, foque. Eu sou um influenciador de almas, eu vim ganhar vidas e influenciá-las para ser discípulo de Cristo. A minha missão na terra é essa, é aqui que está a bênção de Deus. Eu vou ficar nela. Ah, mas eu vou ter um melhor emprego, eu vou deixar, eu vou parar com isso aqui, eu vou parar meu PG de criança, porque tem outras coisas, eu não vou mais para a célula, porque tem outras coisas. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Querido, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não escute, não dê, foque. Deus quer lhe usar com foco. Aí Ele vai te dar muito mais do que você pede e pensa. Nunca vi ninguém dizendo que perdeu por seguir a vontade de Deus. Não conheço. Então mantenha seu foco. Essa aqui é outra pesquisa. Pessoas conhecem que sou crente, sabem que sou cristão no ambiente onde vivo? Entre os crentes, isso é uma pesquisa do Barma. 14% só dizem que sim. 14% dizem não sei e 72% dizem não sabem. Eu sou agente secreto. Agente secreto.
é infiltrado. Meu irmão, no teu trabalho você tem que estar orando pelo povo, dizendo o que é a bênção, trazendo pedido de oração, irmão. Pastor, é a menina do trabalho, pastor, meu amigo da escola, pastor, meu colega da classe, pastor, eu quero orar para o meu amigo, a mãe dele está com problema de câncer, pastor, vê o que é que eles precisam, fale com as pessoas, converse, irmão, não fica só na internet não, converse, não fica só no celular não, conversa ainda existe, e conversar para abençoar mais ainda. Como é que você está? Como foi o dia? Tudo bem? Vou estar lembrando de você na igreja. Hoje vou no culto de celebração da igreja, mas na hora da oração vou lembrar da sua vida, para Deus te ajudar. Vizinhos, abençoa esse povo, irmãos, eles estão sedentos. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, ore por eles e para eles. Entende? Ah não, mas isso só serve se eu trouxer para a igreja. Não queira trazer para a igreja não agora. Abençoe eles lá, converse com eles lá, tente aconselhar. Tem gente da sua vizinhança que está querendo morrer, tem outros que estão brigando, se separando, tem filho que está querendo se cortar, tem mulher que está querendo pegar o marido de noite e cortar os elementos dele, tudo. Tem gente que diz, olha, eu aguento tudo, menos meu esposo dentro de casa. O povo está sedento. A seara é grande, povo com fome, com sede. Você tem problema, você vai fazer assim com a cabeça. É fácil seus problemas, você vai fazer assim. Pois tem gente que está pior do que você. Mas muito pior, porque você tem Deus. E eles não têm. Tenha misericórdia deles, irmãos. Ajude as crianças. Ajude as crianças que escutam e que querem. Uma pessoa certa vez disse, eu sempre lembro dessa frase. Se eu não ministrar para as crianças de hoje, eu terei medo de andar na rua amanhã. Se eu não ministrar e não influenciar a vida das crianças de hoje, eu terei problema em andar na rua amanhã, porque são essas crianças que estarão trazendo risco para a sociedade. E você pode ser uma vítima delas. É um tempo tão precioso que você não sabe como é precioso. E meninos, jovens, adolescentes, olha, adolescentes aqui da igreja, jovens, esses meninos de 15 anos, de 14 anos, olha aqui para mim, quem tem 15, 11, 12 anos, olha aqui para mim, levanta a cabeça, tira a cabeça aí de trás, meu irmão, isso, olha para mim você, isso, aí olhou, tá certo, tem mais, olhem para mim vocês de 16, 17 anos, esses meninos pequenos querem modelo, querem referenciais. Os principais referenciais deles, sabe quem são? Vocês. O poder de influência de um menino de 16, 17 anos na vida de um menino de 11, 12 é maior, muitas vezes, do que muitos pais e professores. Use isso para o reino de Deus. Use isso para a glória de Deus na sua vida. Amém? E agora, chegando ao final, eu queria dar esses dados aqui, não é? Sobre essa geração aqui. Eu falei isso aqui certa vez. Na geração dos meus avós, queridos, os filhos crentes que existiam na geração dos meus avós, a perspectiva deles ficarem na igreja era de 65%. Ou seja, meus pais, que foram filhos dos meus avós, na geração dos meus pais, 65% ficava na igreja. Quando os pais eram crentes. Já dos meus pais, para a minha geração, passou para 35%. Já caiu. Ou seja, os pais crentes da idade dos meus pais, os filhos deles, somente 35% estarão permanecendo na fé. Já quando passa para a geração Y, que é a geração dos meus filhos, e os filhos dos meus filhos, a perspectiva é que só 4% deles permaneçam na igreja. Isso quer dizer que se você tem de 30 anos abaixo e você tem filhos, percentual de filhos da sua geração de permanência na igreja é só 4%. É amedrontador. Isso é uma razão que muita gente não quer ter filho também. Porque tem medo. Mas nós estamos justamente para vencer o medo e contra isso.
Nós somos contra isso. Nós somos a igreja, nós temos que fazer o diferente. Identifique quem você irá influenciar depois de orar. Gaste tempo com essas pessoas. Aqui é uma fundamentação clara que só evangelizar não é a missão nossa. Ele diz, entra na casa da pessoa que te deu a paz, e aí o que o texto diz aqui? Hein? Não fiquem mudando de casa em casa. Fiquem naquela casa. Quer dizer o quê? Quando você tiver uma pessoa que quer ouvir, fique com ela. Invista tempo com ela. Conviva com ela. Não desista dela. Especialmente as pessoas que antes lá, o texto já mostrou, aqueles que querem. Entende isso? Há prazer no discipulado, porque você só discipula quem quer. Ninguém discipula quem não quer. Tire da sua cabeça. Não, eu quero ganhar aquela, o cara não quer ouvir. Mas eu quero ganhar, tá certo, fique querendo. Mas o Senhor disse para você investir seu tempo com aqueles que querem, que recebem a paz que você quer dar. Fica lá. Por isso que ele escolheu só 12. Porque não dá para você fazer isso com 100, com 150, com 200. Ficar com eles. Aí é atacado. Não é assim, discipulado não é atacado. Discipulado é multiplicação. Você faz com 12, que farão com 12. Você faz com 5, que vão fazer com mais 5, que vão fazer com 5. É essa mentalidade que Jesus deixou. Por isso você tem que ficar com aquele lá. Ah, só um está querendo, invista lá. Vai ter outro, ora para Deus mandar outro. Aí tem 2, fica investindo naquela vida. Gente, você não sabe as bênçãos que Deus tem levantado. Eu investi na vida de uma menina no interior do Pernambuco, em Caruaru. Fomos lá, viajamos para lá, ficamos com ele, dei treinamento online, investimos na vida dele para implantar o trabalho em Caruaru. Passou um ano, ela tentou lá ajudar o pessoal das igrejas de Caruaru, fechou, nada. Aí passou mais outro ano, nada. Quando foi depois de 2 anos, uma discípula dela levantou lá. Ela ficou investindo na vida de uma pessoa. Ficou investindo na vida de uma pessoa, perseverantemente, mesmo à distância. Essa pessoa levantou, agora na quarentena, começou a fazer um trabalho, está envolvendo a igreja, está envolvendo famílias, é uma pessoa tremenda. Perseverança. Trabalho de foco, eu vou viajar de novo para Caruaru, vou passar na casa dela, por quê? Porque ela quer ser uma multiplicadora, ela quer ajudar as igrejas em Caruaru. Olha que bênção, irmãos. Olha que bênção. Gaste tempo, fica ali. Você não... Eu achei interessante a colocação do pastor, que ele disse, a igreja às vezes passa por um processo de você passar a igreja para outros, né? Ou passar o ministério para outros. Quando você tem um mestre, um discipulador, quando é que você deixa de ser discípulo desse mestre? Pense na natureza da pergunta e na resposta natural da pergunta. Quando você tem um pai, quando é que você deixa de ser filho desse pai? Quando você tem um pai na fé que lhe mentoreou, que lhe fez nascer, que lhe fez crescer, quando é que você deixa de ser filho? Nunca, irmãos. Ah, mas você vai para outro estado. Sim, mas aquela pessoa é uma referência para você. Aquela pessoa é uma bênção para você. Ele continua sendo seu mentor. Meus mentores, se eu precisar deles, eu continuo até hoje, eu vou atrás, quando eu preciso. Esse é o valor do mentoreamento, esse valor da experiência do mais conhecedor para o menos conhecedor, do mestre para o talmadim. Isso é princípio. Seus discípulos sempre serão seus discípulos. Então, faça isso, gaste tempo e mantenha seu ministério. Pouco, mas multiplicador. Números. Não são, a priori, não são as melhores ideias, porque nós temos uma sociedade que ela é muito focada em números e rapidez. Você já observou? Tudo tem que ser, eu quero emagrecer, aquilo que é de 5 dias. Você bater logo na veia. 5 dias eu quero resolver o problema. Eu quero me informar, curso por correspondência, 1 mês, ó. Todo mundo quer. Aí você pega na internet, eu fico abismado. Você pega os negócios de aplicativo, olha, aqui em 5 dias você emagrece 20 quilos, você fica bonito passando 2 vezes esse produto, você corta com essa faca, você corta até a alma do diabo.
Você já viu, não existe um trem mais mentiroso do que a internet. Tudo assim, ó. E o povo, clica. Aí menos desespero. Me roubaram. É lógico, você crê na mentira. Não existe isso. Viva, conviva, influencie, chore junto, caminhe junto, sabe? Pague seu preço junto, assim com seu filho, sua filha, sua criança, seu vizinho, seu parente, seu irmão, sua irmã. Vá junto, ame. Se quer, invista. Se não quer, vai que tem muita gente querendo. Entendeu? Isso é importante. Não perca tempo. Aí, a influência deve ser reconhecida. Eu quero só salientar isso aqui. Tá certo? Para você entender bem. Trabalhador merece seu salário. É por isso que a gente dignifica e honra quem nos lidera. Seja um discipulador, um líder de grupo, uma líder de PG, um pastor, a pastora. Honrá-los, ofertando, ajudando-os a viver, mantendo a igreja, mantendo... É interessante como muitas vezes crianças em grupos pequenos querem, não tem muitas vezes nada, mas sabe que a líder está aniversariando, eles trazem um negócio que eles fizeram, um desenho, querem abençoar, querem honrar. Por quê? Porque isso está no coração delas. Você entendeu? Quer honrar. É o pastor, a pessoa vem. Quantas vezes? Aqui, pastora, isso aqui pastor, eu trouxe isso aqui, pastor, venha almoçar na minha casa, vem. Por quê? Porque existe um sentimento de gratidão para quem lhe abençoa na fé, para quem lhe abençoa na vida. Essa honra é reconhecida, normal, é natural, isso acontece. E por fim, aceite a soberania de Deus. Deus é soberano. Você pensou que não deu certo, Deus é soberano. Está triste hoje, Deus é soberano. Você faz a sua parte, quem transforma, quem mantém e quem realmente faz a obra é Deus. Entende? Não deixe de dormir, minha irmã. Não deixe de dormir. Se você está com um filho com um problema, com uma filha com um problema, com um marido com um problema, com a esposa, com dificuldade, com gente... Não deixe de dormir. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Exercite sua fé. É aí que está a vitória do cristão. É aí que está a alegria do cristão. É em usar a palavra de Deus em benefício próprio. Entregue, confie, descanse. Deus no devido tempo vai fazer. Porque não há promessa de Deus que não seja realizada. Qual é o tempo? Há tempo e fora de tempo. O que nós precisamos fazer é cumprir a nossa parte. Ser influenciadores de vida. Ganhar almas e trabalhar para o reino. O resto, mas está ruim. Eu vou manter aqui. Mas a vontade de Deus é essa, eu vou manter meu foco. Só concluindo. Como evangélicos expressam a fé? 75% pensam que a oração é a melhor forma de expressar a fé. 35% indo aos cultos. 34% lendo a Bíblia. 19% tornando-se voluntário em alguma obra voluntária ou filantrópica. 18% ajudando na igreja. 17% frequentando a escola dominical. Somente 16% influenciam expressando fé através de relacionamento em célula ou grupo pequeno. A mentalidade da igreja, para o valor essencial da igreja ainda é muito pequena. Talvez aqui é maior, porque é uma igreja que tem esse foco. Mas na maior parte das igrejas não é. Amém? E aqui eu termino. Discipulado. Né? O próprio Jesus Cristo fez seus seguidores e diz para que eles façam isso, porque discipular é ensinar a vida a ter maturidade. Preparar pessoas a serem fortalecidas e firmadas na fé. Esta é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. O discipulado é feito ao lado, vigiando os movimentos, perto, empurrando em certa direção, na frente, puxando para onde deve ir, e de vez em quando observando-os, quanto é tempo de partir, pois chegará o tempo deles discipularem outros. Amém? Os que aceitaram a Cristo até a adolescência, mais de 50% foi por influência dos pais, 20% de parentes e amigos, e 8% pela pregação no culto. Ou seja, o discipulado é a maior forma e melhor forma de multiplicar a igreja. Deus abençoe, muito obrigado, pastor. Eu acho que o tempo das perguntas eu usei, então eu vou usar.